Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Vamos ver o que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Está escrito assim: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Amém, igreja? Eu vou reler o versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora eu leio e você repete em seguida. Vamos lá. E assim, mais alto. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Amém? Você crê no Evangelho? Você crê na palavra de Deus? Então vamos desocupar as mãos e dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas a melhor, igreja, a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Olhando para o céu, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Dá glória, meu amado, dá glória a Deus. Dá glória, glória, glória a Deus. Isso, glorifica. Vamos fazer esse louvor chegar até o trono de Deus. Vamos fazer Deus receber este louvor como um ato de adoração da nossa parte. Vamos tocar no coração e no Espírito de Deus. Vamos fazer o Espírito de Deus se mover do trono até este lugar. Aplaude e glorifica mais ainda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na tua casa te louvando, te engrandecendo, te bendizendo. Recebe o louvor da tua igreja agora. E enquanto estas palmas estão subindo, vai abrindo, vai derramando agora as bênçãos dos céus. Abre as janelas dos céus e derrame a tua bênção sobre o teu povo. Manda os teus anjos descerem agora sobre esta vida. Manda o teu Espírito descer sobre esta vida. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Dá-nos graça para falar. Fale o Senhor através de nós. Usa os nossos lábios agora e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Diga amém. Poder sentar. Há 10 anos, os Estados Unidos e mais 5 países do mundo iniciaram uma pesquisa científica caríssima para decodificar o DNA, o código genético, não apenas dos seres humanos, mas a pesquisa do DNA, ou mapeamento genético dos seres vivos, abrange bactérias, abrange vírus e micróbios, alcança plantas, árvores, criaturas de todos os tipos, criaturas marinhas, criaturas terrestres, criaturas aladas, e o homem vem trabalhando com algum sucesso nesse negócio, descobrindo coisas que antes da ciência não conhecia. E o que causou a maior expectativa nessa pesquisa do mapeamento genético foi justamente o genoma humano. O homem começou a descobrir tantas coisas com relação ao código genético que a perspectiva de decifrar o DNA do ser humano abria um horizonte extraordinário, desde curas de enfermidades até a uma estimativa de vida eterna. Um dos jornais do mundo que chegou a noticiar o mapeamento genético publicou a seguinte manchete: o mapa genético pode ser o segredo da vida eterna.
A expectativa do mundo com relação ao deciframento do código genético colocou até esse sonho na cabeça das pessoas. Se descobrirmos qual é o gene que causa envelhecimento, o gene que faz uma célula parar de se reproduzir e morrer, se nós conseguirmos modificar o código genético da célula, então o ser humano não vai morrer mais, o ser humano poderá ser eterno. Então, durante 10 anos, o mundo vem acompanhando com muito interesse a pesquisa sobre o DNA de todos os seres vivos, especialmente do ser humano. E agora, no dia 12, os cientistas, não apenas dos Estados Unidos e das outras 5 nações, mas até o Brasil no meio, concluíram o mapeamento genético do ser humano. Eles estavam calculando que o homem teria 100 mil genes. E eles descobriram que o homem, na verdade, só tem aproximadamente 30 mil genes. E no dia 12, os cientistas se reuniram e a revista Época publicou o seguinte: os especialistas apresentaram os resultados do projeto Genoma Humano, esforço internacional para determinar a sequência das letras químicas que regulam a vida. Surpreenderam plateias em anúncios simultâneos realizados em Washington, Londres, Paris, Berlim, Tóquio e Pequim. Quer dizer, o mundo inteiro. A tarefa monumental consumiu uma década de trabalho de milhares de pesquisadores. O que eles fizeram equivale a pôr em ordem todas as palavras de um livro defeituoso, cheio de páginas embaralhadas. O projeto recebeu contribuições específicas de cientistas de todo o mundo, inclusive informações do projeto Genoma Câncer, desenvolvido em São Paulo. O Brasil está muito adiantado também nessa área, nessa pesquisa. Aí os cientistas foram fazer o grande anúncio, simultaneamente em várias capitais do mundo. E a humanidade acompanhando com interesse. E a primeira notícia que os cientistas dão é: nós não temos 100 mil genes, nós temos apenas 30 mil. Eles já ficaram meio murchinhos. E eles abriram a notícia dizendo assim: 300 genes no universo de 30 mil separam o homem do camundongo. Essa constatação dos cientistas descobriu o seguinte: que o ser humano com 30 mil genes não é mais superior na forma física do que um rato. O rato tem 29.700 genes, muitos parecidos com o do ser humano. E o homem, o ser humano, a mulher, tem 30 mil genes. Quer dizer que entre o homem, o corpo do ser humano, e o corpo de um rato, a diferença é 1% apenas. 1%. E o pessoal ficou chocado com essa constatação. Não tem um ditado que diz assim, né? Quando alguém faz alguma coisa errada ou então se acovarda, a pessoa diz: você é um homem ou um rato? Agora pode dizer: sou quase um rato. Só por 300 genes eu não sou um rato. E eles pensaram: mas espera aí, como é que pode um negócio desse? E eles foram pesquisando os genes de outras criaturas. Descobriram que uma lombriga, uma minhoca, tem 15 mil genes, a metade dos genes de um corpo humano. E os cientistas estão intrigados, porque, puxa, gastamos tanto dinheiro, fizemos tantas pesquisas, e descobrimos agora que entre o homem e o chimpanzé são apenas 300 genes de diferença. O macaco, o rato, o gato e o ser humano geneticamente possuem os mesmos genes, apenas uma diferença de 1%. E como é que o homem consegue ser uma criatura tão complexa? Como é que o homem pode ser diferente das outras criaturas da Terra, se uma minhoca tem quase os mesmos genes de um ser humano? E, no entanto, uma minhoca, o máximo que ela consegue fazer em termos de ciência, criatividade, desenvolvimento, é buraco no chão. E o ser humano consegue
criar uma nave espacial e levar o homem até a Lua? Como é que o macaco tem apenas 1% de diferença do homem, e o macaco, o máximo que ele consegue fazer é aprender umas macaquices, andar de bicicleta, pendurar num trapézio, fazer uns malabarismos, e o homem consegue enviar satélites para o espaço? Por que o homem é tão especial? Então, quando eles terminaram essa pesquisa, eles ficaram arrasados, porque aquela perspectiva de alcançar vida eterna através de uma mudança do código genético, a perspectiva de curar as doenças das pessoas antes que elas manifestem, por exemplo, um câncer, tudo isso deixou os cientistas frustrados. Por que o homem é tão diferente? Por que o homem é tão especial? Aqui na própria revista Época tem, por exemplo, uma frase que diz assim: nos artigos publicados pelas duas principais revistas científicas do mundo, a britânica Nature e a americana Science, os pesquisadores saíram pela tangente. Estimam que o homem possua entre 26 mil a 40 mil genes. É pouco perto dos 100 mil que esperavam encontrar. Para criar um verme, a natureza precisa de 19 mil genes. Os cientistas, depois de 10 anos, estão abismados. Uma outra conclusão, e essa eu achei muito boa, é que no código genético do ser humano, eles descobriram que, por exemplo, a diferença de raças é apenas uma letra do DNA. Uma letra do DNA. Apenas uma letra. Por que alguém é japonês? Por que alguém é negro? Por que alguém é índio? Por que a diferença racial? Qual é a diferença racial? Apenas uma letra. E aquela frase de Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, que todas as pessoas são iguais perante Ele, está confirmada. A humanidade é igual, não importa se você é branco, se você é negro. A estrutura genética do ser humano, seja homem ou mulher, é idêntica. Então você vê que todos esses racismos e essas concorrências, o homem é melhor que a mulher, o Hitler dizia, o branco é melhor que o negro, todas essas concorrências, por agora, desmascaradas. Ninguém é melhor do que ninguém. Amém, igreja? Isso está sendo bom. Mas, se por esse lado eliminou o racismo, a diferença entre seres humanos, por outro lado, os cientistas estão tristes, porque eles se veem muito próximos do macaco. Por que o cérebro de Einstein é capaz de formular a teoria da relatividade e uma formiga, por exemplo, é capaz de fazer um formigueiro na Terra? Por que o homem, que é tão parecido com os outros seres vivos, por que ele é tão especial? Aí eles, continuando aqui, tinham que dar alguma explicação. Eles disseram: o problema são as proteínas. A maneira como cada gene trabalha com as proteínas é que faz a diferença do ser humano para os outros seres vivos. E eles dizem agora que, devido a isso, o homem vai gastar um bom tempo pesquisando. Os cientistas vão pesquisar muito para ver a relação das proteínas com os genes. Outra frase aqui de um cientista. Ele disse assim: os últimos 10 anos foram os do genoma. Os próximos 100 anos serão das proteínas. Então os cientistas estão preparados para um trabalho que vai durar pelo menos 100 anos. O que quer dizer? Que os cientistas que hoje estão trabalhando no mapeamento genético humano não vão ver o resultado do trabalho, porque daqui 100 anos é que eles vão descobrir, se calcula, a relação entre as proteínas e os genes, para descobrir por que o homem é diferente, por que o ser humano é diferente do macaco, por que o ser humano é diferente do rato, se geneticamente é tão parecido. Então agora eles colocaram essa nova fronteira para os cientistas pesquisarem. Mas nós vamos pesquisar agora dentro da palavra de Deus. Amém, igreja? Nós vamos ver na fonte. O mapeamento do código genético foi chamado
muitas e muitas vezes como o livro da vida, decifrado o livro da vida. Só que agora o livro da vida está lá e eles não conseguem ler. Mas o livro da vida para nós é a palavra de Deus. Amém, igreja? Então vamos ver na palavra de Deus por que eu e você somos diferentes do macaco. Por que nós somos especiais? Então vamos lá, no princípio, na criação, no livro de Gênesis, no começo da Bíblia, capítulo 1, versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém, igreja? Então, Deus criou todos os seres. E por último, o homem e a mulher. Deus, quando fez o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, e eu creio que é inclusive uma semelhança física, porque quando você lê relatos de anjos que aparecem na terra, ou de visões celestiais, quando você contempla o livro de Apocalipse, você vê que os anjos têm forma humana, ainda que não sejam humanos. João, quando descreve o Senhor Jesus glorificado, o descreve com a forma humana que ele teve aqui na terra, porém agora com o corpo transformado. Então nós somos criados fisicamente à imagem e semelhança de Deus, mas não é aí que está a nossa complexidade. Nós poderíamos ser só uma estátua de barro animada, que andava, como o cachorro anda também, como os outros animais se movem sobre a terra. O gato fica lá, ele dorme o dia inteiro, de vez em quando levanta, ele vai comer alguma coisa, volta, dorme de novo. Nós podíamos ser como esses animais, podíamos ser como o macaco, por exemplo, que também foi criado por Deus. Mas o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, e tem um algo mais aí, que você vê no capítulo 2, onde detalha a criação do ser humano. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que diferencia o ser humano dos outros animais? Não é o DNA, não são os 300 genes de diferença, 1% apenas. O que diferencia o ser humano das outras criaturas da terra é o fôlego de vida, o espírito que Deus assoprou dentro do homem. Compreenda isso, esse nosso corpo aqui é uma embalagem. A sua inteligência, a sua capacidade extraordinária de criar, de sentir, de raciocinar, a tua capacidade diferente de todas as outras criaturas da terra, não está num estágio evolutivo do nosso gene que foi ali se multiplicando, combinando com proteína para gerar uma criatura complexa como você. A diferença entre você e todos os animais da terra é que você tem o espírito de vida colocado por Deus, o teu espírito de inteligência. Você é a imagem e semelhança de Deus, mas tem dentro de ti o fôlego da vida. Em nenhum outro animal Deus chegou e assoprou. Deus não chegou na planta e... Deus não chegou no macaco e... Apenas no ser humano Deus fez isso. E na hora de Deus criar a mulher, Deus vai fazer uma coisa muito melhor do que o que os cientistas estão começando a fazer com animais agora, e que está em discussão no mundo inteiro. Deus fez o primeiro clone do mundo, só que ele não fez um clone igual à matriz, porque os cientistas hoje, quando pegam uma ovelha
e fazem um clone, eles usam uma célula daquela ovelha, eles arrancam uma célula, uma parte do tecido daquela ovelha adulta, e eles criam uma ovelha adulta, cópia da outra, igualzinha a outra. É um clone. Deus fez o homem dormir, fez o homem adormecer, como se fosse uma anestesia profunda, e Deus ali tirou uma costela do homem, provavelmente deste lado, tirou uma costela do homem, e com aquela costela que tinha todas as informações genéticas do ser humano, do primeiro que ele criou, Deus com certeza pegou aquele código genético e manipulou. Então Deus falou: eu não vou fazer um Adão para o Adão, porque eu estou criando os seres humanos e não gays. Me desculpe se tem alguém gay aqui, mas Deus não criou um homem para o homem, porque se fosse só um clone, não é? Se fosse só um clone, o Adão ia acordar, ia ter outro homem do lado dele, ia falar: oi, bonitão. Mas Deus pegou o código genético ali na costela do Adão, manipulou, mexeu. Lá, vou colocar aqui em cima duas coisas para amamentar. Vou fazer uma cintura mais fininha para o homem poder segurar. Vou fazer um corpo com uma pele muito mais delicada. A pele do homem é grossa, eu vou fazer uma pele suave. Vou modificar. E Deus foi mudando. E o Adão lá roncando, anestesiado. Aí Deus formou a mulher, coisa mais linda, não é? Criou a mulher, e quando Adão acordou, já estava lá. Uma criatura compatível com ele em todos os sentidos. E Adão ficou muito feliz com isso. E Deus colocou dentro do ser humano, dentro do homem e da mulher, a capacidade de criar outros seres à sua imagem e semelhança. Eles vão ter um filho chamado Caim, que é o mais velho, vão ter um filho chamado Abel. O Caim mata o Abel, foge, a família fica só eles dois novamente, mas eles têm a capacidade de criar seres humanos conforme a sua imagem e semelhança, e não novos clones. Semelhante quer dizer parecido, não é igual. Adão não vai fazer outro Adão, ele vai criar um outro ser, diferente dele, semelhante a ele, semelhante, não igual. Então, o terceiro filho de Adão e Eva está aqui no capítulo 5, versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Adão e Eva criam um outro ser, que não é nem Adão nem Eva, é o Sete, uma pessoa única, uma pessoa que, apesar de ter praticamente os mesmos genes do pai e da mãe, na verdade é uma criatura especial, única. Deus consegue fazer isso, mesmo quando o homem, que tem a capacidade, junto com a mulher, de fazer criaturas à sua imagem e semelhança, e consegue produzir gêmeos, mesmo os dois gêmeos são criados à imagem e semelhança, e eles não são iguais, são semelhantes. Cada ser humano, olha que coisa extraordinária. Pensa um pouquinho, se o código genético do ser humano é praticamente idêntico ao do chimpanzé, se o código genético do negro e do branco são iguais, só uma letra é diferente, como é que Deus consegue isso? De que cada pessoa que é gerada no mundo, ela é única, não tem cópia, não tem ninguém semelhante a você. Você está compreendendo como você é especial? É isso que está enlouquecendo os cientistas. Como é que pode ter no mundo 6 bilhões de pessoas e você não acha uma igual a outra? E Deus, olhando do alto, Ele conhece cada habitante da terra pelo seu nome. Ele é capaz de olhar e ver tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, e o que é melhor, o que cada pessoa está sentindo. Deus fez isso, e eu tenho aqui uma outra notícia que eu recortei, eu vivo recortando para depois ler para você. Essa é muito interessante também. Olha o que diz:
cientistas da Universidade de Uppsala confirmaram a tese de que o homem realmente descende de um único ancestral que viveu na África há aproximadamente 170 mil anos. Através de comparações entre DNA mitocondrial, componente da célula responsável pela obtenção de energia, de 53 pessoas de várias partes do mundo, os cientistas constataram a origem comum. Então, os cientistas estão descobrindo que toda a humanidade, esses 6 bilhões de pessoas, brancos, negros, amarelos, todos, descendem de um único casal. E esse casal estava na África há 170 mil anos. Puderam até calcular a data. E justamente o Éden, conforme a descrição que você vê aqui, ficava na África, naquela região do mundo. Então o homem surgiu na terra por criação de Deus. Somos criaturas especiais e não existem cópias, e o que nos diferencia do restante das outras criaturas vivas é o fôlego de vida que Deus colocou dentro de cada um de nós. Agora eu quero ler para você uma coisa que mostra que, apesar dos seres humanos geneticamente serem extremamente parecidos, existe uma diferença no mundo espiritual entre ser humano e ser humano. Preste atenção nisso. Todos são criaturas de Deus, mas no mundo espiritual existe uma diferença. Eu quero ler com você no profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Muito bem. Há na humanidade diferenças. E Deus observa essa diferença, assim como é algo que não pode ser constatado no microscópio do cientista. Existe um componente espiritual que faz com que os seres humanos que estão na terra tenham diante de Deus uma diferença brutal. Essa diferença fica patente ali na volta de Jesus Cristo, na profecia que está feita no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 31. Mateus 25, 31, acompanhe comigo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Existe algo que a humanidade faz, e que qualquer pessoa pode fazer, que será a diferença para Deus entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E Jesus, quando voltar, ele vai se assentar no trono da sua glória, e apesar de olhar para todo mundo e todos parecerem iguais, ele vai poder dizer: esse é bode, vai para a esquerda, esse daqui é cordeiro, vai para a direita. Ele vai poder separar, olhando, ele vai poder fazer a separação. Quer dizer que a separação não vai ser na base do código genético. A diferença do ser humano, assim como o ser humano tem o fôlego de vida que foi colocado por Deus, que o diferencia das outras criaturas, também o ser humano é diferenciado por Deus por aquilo que faz e por aquilo que pratica. Se a pessoa pratica iniquidade e impiedade, é bode. Como que Deus consegue ver isso? Através do pecado. E se a pessoa, mesmo tendo pecado, foi liberta do pecado, teve os seus pecados perdoados, Deus vê que a pessoa não tem mais pecado, então ele retira e põe para o lado direito. Ele vai fazer essa separação. Essa diferença aparece aqui em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 14. Olha o que diz aqui: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O que faz um ser humano diante de Deus?
ser diferente de outro ser humano é a cobertura que a pessoa tem do sangue de Jesus Cristo. Se a pessoa tem a cobertura do sangue do Cordeiro, se ela foi lavada pelo sangue de Jesus, e aí entra o DNA de Jesus Cristo, porque Jesus é o único ser humano que viveu no mundo que não foi manchado pelo pecado, que nunca praticou nenhum pecado. O sangue de Jesus é puro, não existe DNA igual ao de Jesus Cristo. Se a pessoa é banhada pelo sangue de Jesus, ela é transformada à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus são ovelhas, são colocados à direita e recebem o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Quando os cientistas começaram a pesquisar o genoma humano, disseram: é a oportunidade da vida eterna, é o segredo da vida eterna. Mas o segredo da vida eterna está aqui, no que Jesus disse para Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amados, os cientistas vão procurar muito a combinação dos 30 mil genes com as proteínas. Eles vão ficar aí 100 anos pesquisando para ver se descobrem o segredo da vida eterna. Mas Deus, quando vê os cientistas pesquisando, Deus ri sozinho. Deus acha graça, vê o homem perdendo tempo. Eles estão construindo uma torre de Babel. O cientista e a humanidade quer viver eternamente, mas sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do sangue de Jesus, eles não vão conseguir nunca, porque só vai ter a vida eterna aquele que nasceu de novo, gerado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele que foi transformado pelo sangue do Cordeiro. O homem não vai viver eternamente sem a ajuda de Jesus Cristo. Os cientistas estão fazendo uma torre de Babel, é uma confusão. Eles dizem: mas esse DNA é muito confuso, são 30 mil genes, são várias letras combinadas, é um código indecifrável, e agora entram milhões de proteínas no meio para embaralhar tudo. Nós não estamos conseguindo ler esse negócio, temos que pesquisar. E a humanidade está perdendo tempo. Jesus foi bem claro aqui: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode viver eternamente se não for através de Jesus Cristo. E Jesus está falando isso para Nicodemos. E Jesus está dizendo: para a pessoa viver eternamente, tem que ser semelhante ao que desceu do céu. Olha só o que ele fala aqui. Versículo 12, estou no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12. Nicodemos não está entendendo nada, são como esses cientistas aí. Jesus disse para ele: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Agora eu quero ler com você na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21. Está dando para acompanhar? Está escrito assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O que Paulo está dizendo? Que nós estamos esperando a volta de Jesus, que vai transformar o nosso corpo abatido, que vai fazer isso de uma maneira que só Ele é capaz, porque só Ele tem o poder de sujeitar a si todas as coisas. Sabe o que me chamou também a atenção aqui nessa matéria da revista Época? O final, o último parágrafo da matéria, o estudo mais completo que os cientistas fizeram a respeito do genoma humano.
Tem 61 páginas. E olha como ele termina. Com 61 páginas, o principal artigo publicado pela equipe de Francis Collins na Nature termina com uma frase do poeta americano T.S. Eliot, morto em 1965. Abre aspas. O final de toda a nossa exploração será chegar aonde começamos e conhecer esse lugar pela primeira vez. O nosso final será chegar aonde começamos. Onde a humanidade começou? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Depois de toda essa exploração, os cientistas chegaram, talvez por uma ironia, colocaram a frase do poeta dizendo: no final nós vamos chegar no começo. E ironicamente eles estão certos. Realmente no final eles vão chegar no começo. E esse fim e começo tem nome. É o Alfa e o Ômega, é o primeiro e o último, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor da vida eterna. Quem quiser ter vida vai ter que reconhecer, não é a ciência, é Jesus. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu vou concluir a mensagem, mas eu quero ler para você a primeira carta do apóstolo João. Também tem algo a nos dizer no capítulo 3, no versículo 2. Amados, acharam? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Há um mistério. O apóstolo está dizendo: nós não sabemos como, não temos a menor ideia, mas temos uma única certeza: quando Jesus voltar, nós vamos ser transformados semelhantes a Ele. Ele conclui a pregação dizendo: esperamos Jesus. Como que Ele vai fazer essa transformação? Eu não sei, eu só sei que Ele vai fazer a transformação. Voltando lá para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que foi o início da nossa leitura, no capítulo 15, eu vou ler agora a partir do versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o primeiro homem da terra, igreja? Adão. Qual é o segundo homem, o celestial? Jesus. Um é da terra, e nós temos a imagem do terreno. O segundo, Adão, é do céu. E aqueles que o recebem como Salvador, que recebem o celestial que veio a este mundo, recebem também a imagem celestial. Versículo 48. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Isto é, quem é da terra é da terra, quem é do céu é do céu. Os que são do mundo são do mundo, os que são de Deus são de Deus. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, igreja. A imagem do celestial. O que diz lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12? Mas a todos quantos o receberam, isto é, que receberam Jesus como Salvador, mas a todos quantos o receberam, que receberam o celestial, os terrenos, que receberam aquele do céu, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa mudança poderosa, essa diferença poderosa, não é visível para os cientistas. Ninguém olhando para você vai notar qualquer diferença entre o teu corpo e o corpo de um estuprador, de um assassino, de um ímpio, porque todo o terreno traz a imagem de Adão. Ora, nós somos diferentes do macaco porque temos o sopro de Deus. Mas como que você vai ser diferente daquele malfeitor, daquele homicida, daquela pessoa que está nas trevas, daquele ímpio? Como que você vai ser diferente das pessoas do mundo? Se você
você receber Jesus como teu único Salvador. É um mistério, não dá para explicar. E não adianta eu querer te contar como é que isso acontece. Eu só sei de uma coisa: quando você recebe Jesus, o Filho de Deus, quando você recebe o Celestial como teu Salvador, vem sobre a tua vida o poder do Espírito Santo de Deus. E algo sobrenatural acontece na mesma hora e você é transformado em filho de Deus. O céu olha para você e vê a diferença entre a tua vida e o resto do mundo. Se você recebe Jesus, você recebe o poder de se tornar filho de Deus. Todos os seres humanos que estão no planeta são criaturas de Deus e vão morrer como criaturas de Deus se não forem transformados em filhos de Deus. Jesus, antes de subir ao céu, disse para os discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que ele não falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho para todos os filhos de Deus, já que todos foram criados por Deus? Porque o homem em si, a mulher em si, não é filho de Deus ou filha de Deus. Por isso que Jesus disse: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. O ser humano só deixa de ser criatura de Deus e se transforma em filho de Deus, só recebe essa mudança que o céu pode verificar, a diferença entre o justo e o ímpio. A pessoa só recebe a mudança quando recebe Jesus como filho de Deus, como Salvador. Voltando para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém, igreja? Está sendo preparado aqui na terra o toque da trombeta. Quando a última trombeta tocar, então num abrir e piscar de olhos, nós vamos sofrer uma transformação extraordinária, que vai modificar toda a nossa estrutura corporal. Essa modificação extraordinária só vai acontecer sobre quem é filho de Deus. Por isso que Paulo, quando escreveu, falou: irmãos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isto é, nem todo mundo vai morrer, porque o dia que Jesus voltar, vai ter muito filho de Deus vivo, mas vai ter muito filho de Deus que já morreu também, que está lá no pó da terra, que está na sepultura. Ele diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isto é, os que estiverem vivos e os que estiverem mortos, os que morreram em Cristo. Aí toca a última trombeta, toca lá nas nuvens dos céus. Em outra passagem, o apóstolo Paulo dá mais explicação na carta aos Tessalonicenses, e ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, os que morreram em Cristo, os que são filhos de Deus, os que tiveram aquela diferença porque receberam Jesus como Salvador, que morreram, estão no pó da terra, não importa se o corpo já apodreceu, se o corpo já desapareceu, naquela hora a trombeta vai tocar e as sepulturas dos salvos vão ser abertas, e os salvos vão ressuscitar e vão subir para os ares. O apóstolo Paulo diz que depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados violentamente. É um rapto, é um sequestro, assim, um abrir e piscar de olhos. Você vai ser arrancado da terra. Quando você piscar, quando você abrir o teu olho, você já estará nas nuvens dos céus, na presença de Jesus Cristo. Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, todos aqueles que têm no sangue o DNA do Filho de Deus, o sangue sem pecado. A humanidade tem o sonho de ir para o céu sem a ajuda de Deus? A humanidade tem o sonho de viver eternamente sem a ajuda de Jesus Cristo? A humanidade tem o sonho de ressuscitar os mortos? Nos Estados Unidos, milionários que têm doenças incuráveis
pagam milhões e milhões para serem congelados e mantidos congelados durante anos e anos, até que se descubra a cura daquela doença que o estava matando. O homem quer ressuscitar sem a ajuda de Deus. Amados, aqueles que confiam em Jesus Cristo não precisam de cientistas, não precisam de DNA, não precisam de congelamento. Nós vamos, se morrer, seremos ressuscitados. Se estivermos vivos, seremos arrebatados pelo poder de Jesus Cristo. Nós só precisamos da palavra de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não precisamos de mais nada. Essa é a nossa fé que nos garante a vida eterna. E Jesus está para voltar para buscar a sua igreja. Um dos sinais da volta de Jesus está escrito que a ciência se multiplicará. A ciência está muito adiantada. Os cientistas estão progredindo. Já estão pensando em fazer clones humanos em laboratórios. Deixem eles que façam. Cada vez que eles anunciam uma nova descoberta, nós abrimos a nossa boca, damos glória a Deus e olhamos para o céu, porque está próxima a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez que o mundo progride, ou tem um terremoto, ou guerras, ou pestes, ou fomes, ou doenças acontecem, ou a ciência progride, mais e mais está perto o nosso Senhor Jesus. A qualquer momento a trombeta vai soar. Você pode agora deixar de ser uma criatura humana para se tornar filho de Deus. É um mistério. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos pela primeira vez, e eu quero só para concluir a mensagem, é verdade, eu estou terminando mesmo. No Evangelho de João, é verdade, estou terminando. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Jesus ressuscitou, chega para os discípulos e olha só, eu vou ler também o versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? O que faz a diferença do homem para o macaco? O assopro que Deus deu na narina de Adão, e que nós somos descendentes de Adão. Os cientistas já provaram que toda a humanidade descende daquele único casal. E o que faz a diferença entre o justo e o ímpio? O Espírito Santo de Deus. É um novo assopro que Jesus vai dar nas tuas narinas hoje. Mas para você receber esse assopro de vida eterna nas tuas narinas, para você ser diferente dos habitantes da terra, você tem que ser lavado pelo sangue de Jesus. Você tem que ter todos os teus pecados apagados agora pelo sangue de Jesus. Aí o Espírito Santo vai habitar dentro de você. E ainda que ninguém veja a diferença, as pessoas olhem para você e aparentemente você seja a mesma pessoa, o céu sabe que você é diferente. O inferno saberá que você é diferente. O demônio que antes tinha domínio, poder e autoridade sobre a tua vida, que pisava, te humilhava, te envergonhava, te escravizava, te mantinha em vícios, esse mesmo demônio vai ver que agora tem uma diferença em você. O Espírito Santo de Deus, e ele vai ver isso de baixo para cima. Ele vai estar debaixo do teu calcanhar. Você vai pisar na cabeça da serpente. Se você hoje receber Jesus como teu único Salvador, a diferença é espiritual. Deixa os cientistas pesquisarem os genes. Por que o homem é brilhante e o macaco é estúpido? Por que o homem não compreende? Que é tão simples. Alguém aqui tem alguma dúvida com relação a isso? Tão simples, não é verdade? Esse é o livro da vida. Quando você recebe Jesus como teu Salvador, você recebe o poder de ser transformado em outra pessoa. Uma pessoa do céu, semelhante ao celestial. Quem recebe o celestial se torna semelhante ao celestial. Você pode decidir: vou continuar sendo igual a Adão, vou continuar morando no deserto, vou continuar ganhando o meu pão de cada dia com muito suor, com muito sacrifício, lamentando a minha vida, amaldiçoando a minha sorte, sofrendo, vendo a minha família ser destruída, como foi a família de Adão. Você pode continuar sendo um homem, uma mulher terrenos,
Mas você pode, a partir de hoje, ser um homem e uma mulher de Deus. Você pode se tornar uma pessoa celestial se receber o celestial. Quem recebe o celestial se torna semelhante ao celestial. Então toda a igreja se coloque de pé. Espero que você tenha entendido, porque é simples. A frase se resume numa única questão. Se você quer ter a vida eterna, viver para sempre, você tem que receber Jesus como Filho de Deus, como teu único Salvador. Sem que você note, sem que você perceba, um poder virá sobre a tua vida, e você vai deixar de ser criatura de Deus para se tornar filho de Deus. Você vai ser semelhante a Jesus. Semelhante não é igual. Semelhante. E essa semelhança vai progredir. Você tem que ficar firme na presença de Deus. Porque um dia, na volta de Jesus, quando tocar a última trombeta, o teu corpo vai ser transformado à semelhança do corpo glorificado que ele tem agora. Como que é o corpo de Jesus agora? É um corpo como o nosso, mas que consegue atravessar paredes, que consegue flutuar no espaço, que consegue se deslocar rapidamente. Um corpo glorificado que não morre mais, você entende? Um corpo que a morte não tem mais poder para atingir. Mas agora, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo, é receber Jesus Cristo como teu único Salvador. Só isso, só isso. A obra quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai mexer. Não sei, não me peça explicação. Não sei como é que é um mistério que acontece. Nós não precisamos entender como acontece, só precisamos crer que acontece. Quando eu chego lá no meu prédio e aperto o botão do elevador, eu tenho certeza que o elevador vai abrir a porta na minha frente. Eu não sei, não entendo nada de elevador, mas eu sei que eu aperto o botão do meu andar e o elevador me leva no meu andar. Eu entro num carro, eu não entendo nada de mecânica, mas se eu tiver com a chave certa do carro, eu ligo e o carro vai funcionar. E se o motor estiver bom e o carro também, ele vai me conduzir para onde eu quero, se eu souber dirigir. Eu não sei como que o carro funciona, só sei que acontece isso. Não preciso entender como que um carro funciona para ser um motorista. Você não precisa entender como é que Deus faz. Eu só sei que Ele faz. Você só precisa crer que Ele faz. Ele coloca sobre a tua vida o poder de te transformar em filho de Deus. Amém? Pastor João Ribe, como é que eu faço para me transformar de criatura humana para criatura celestial? Como é que eu faço para deixar de ser uma criatura da terra para ser uma criatura do céu? Como é que eu faço para me transformar de criatura adâmica para uma criatura cristã? Como é que eu me torno celestial? Como é que eu faço para me tornar semelhante a Cristo? É só isso, só isso. É levantar a mão. Incrivelmente simples. É levantar a mão e falar: eu quero receber Jesus como meu único Salvador. E quando você faz isso, você recebe esse poder sobrenatural que te transforma em filho de Deus. E aí você passou da morte para a vida. A morte não terá mais poder sobre você. Amém? Deus faz alguma alteração, com certeza, mas a morte não terá mais poder sobre a tua vida. Por isso eu vou perguntar, e a pergunta é simples e a resposta também é muito simples, não tem outra resposta, é sim ou não. É levantar a mão ou ficar com a mão abaixada. É fácil, mas um gesto vai mudar a tua história. Por isso eu pergunto: quantas pessoas aqui querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Erga sua mão direita para o alto assim. Erga bem alta a sua mão. Eu quero receber Jesus como meu único Salvador. Muito bem. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham para cá. Isso, vai chegando aqui. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está vindo aqui na frente. São criaturas que vão ser transformadas aqui na nossa frente. Vão ser transformadas em filhos de Deus. Vem para cá.
pode vir. Oh, glória, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você viu o que Jesus vai fazer na sua volta? Ele vai olhar a humanidade, todas as nações reunidas diante do seu trono. Aí ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes para o lado esquerdo. Quem são os bodes? Os ímpios, os que não receberam Jesus e os que se desviaram do Evangelho. Os que não tomam mais Santa Ceia, os que não têm mais comunhão com Jesus, os que pararam no meio do caminho, os que voltaram atrás, vão ficar tudo do lado esquerdo. Do lado direito, as ovelhas. Jesus está voltando. Se você está desviado, desviada, afastado, afastada, ouvindo essa palavra, sabendo que você precisa do sangue de Jesus para te purificar, sabendo que você precisa da cobertura de Jesus, você vai continuar desviado, desviada? Você vai continuar nessa situação, sabendo que Jesus está voltando e conhecendo a palavra de Deus como você conhece? Só se você for louco. Por isso, você que está afastado, afastada, não continue mais nessa situação. Vem consertar a tua vida com Jesus. Nós não queremos saber por que você saiu, por que você desistiu, se foi excluído, se não foi. Não interessa isso. A única coisa que interessa é que hoje você está aqui e o Espírito Santo de Deus está te chamando. E você não deve continuar onde está. Você tem que ser purificado, purificada pelo sangue de Jesus. Então vem aqui para frente, você que está afastado, afastada, você que está desviado, desviada, vem aqui para frente agora, em nome de Jesus. E nós vamos fazer esta oração. O Espírito Santo me diz que tem pessoas na igreja que precisam vir para cá. E já pensou se você, recebendo essa chamada do Espírito Santo, não vem? E Jesus esta noite, esta madrugada, manda tocar a trombeta. Estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. E você ser deixado, estando tão próximo da salvação. Então não fique aí. Em nome de Jesus, vem aqui para frente. Não é só essa irmã não, tem mais gente, vem para cá. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, vem agora. Mas venha correndo. Pastor João Ribe, eu estou quase me desviando. Eu estou vindo na igreja, pastor, porque eu sei que não há outro caminho. Eu estou aqui porque eu sei que Jesus é o único Salvador. Mas sabe o que acontece, pastor? Ultimamente eu não tenho mais vontade de orar. Ultimamente eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia. Ultimamente eu não tenho mais vontade de jejuar. Pastor, olha, para ser franco, não tenho nem vontade mais de vir à igreja. Tem hora que não dá vontade de vir à igreja. Pastor, eu estou sentindo uma frieza na minha fé. Jesus disse o seguinte: nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É uma tendência mundial isso, e é profético. Se você está esfriando, você tem que clamar o sangue de Jesus. Se você está esfriando na fé, você tem que pedir renovação para o Espírito Santo de Deus. Você tem que falar: Jesus, me cubra com teu sangue. Jesus, assopre nas minhas narinas o teu Espírito Santo. Renova em mim o vigor da vida eterna, a alegria da salvação. Então você que está sentindo que está esfriando na fé, saia do teu lugar e vem aqui para frente comigo, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Você está quase chegando lá. Não vai perder a bênção no último minuto. Venha para frente. Todos que estão sentindo uma fraqueza na fé, um esfriamento na fé, vem para cá, porque nós vamos orar para você ser renovado, ser renovada. Nós não vamos permitir que você fique para trás. Nós não vamos aceitar que você se perca bem no último minuto da história da humanidade. Jesus está às portas. Você tem que ser renovado, renovada. Se tem mais gente que quer vir, aproveite agora, porque nós vamos orar. Dobra o teu joelho comigo aqui na frente. Você que está recebendo Jesus como teu único Salvador, coloque a mão direita assim sobre o coração e ore comigo. Meu Deus e meu Pai, neste momento, com os joelhos dobrados, eu te peço perdão dos meus pecados. Tira de mim toda iniquidade e me purifica pelo sangue de Jesus. Assopra, meu Deus,
nas minhas narinas o teu Espírito Santo, porque eu quero ser semelhante a Cristo. Neste momento, diante do teu altar, eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu quero, a partir de agora, nascer de novo como uma pessoa que pertence ao céu. Eu quero ser semelhante ao Senhor Jesus para sempre. Amém. Muito bem, agora todos que estão de joelhos, todos, com a mão direita assim sobre o coração, orem assim: meu Deus e meu Pai querido, meu Deus amado, eu não quero perder a minha salvação. O teu filho disse: quem perseverar até o fim será salvo. Eu quero a tua ajuda para permanecer na tua presença. Me ajuda, meu Deus, me fortalecendo com teu Espírito Santo. Faça vir sobre mim o teu poder, a tua virtude. Me transforme agora em outra pessoa, numa nova pessoa. Eu quero ser semelhante a Jesus Cristo. Eu quero, meu Deus, o poder do teu Espírito Santo na minha vida. Me renova, me fortalece, me dá vida e vida de verdade. E confirme, Senhor, o meu nome no livro da vida, hoje e eternamente. Amém. Continue em espírito, porque eu e toda a igreja vamos orar por você. Igreja, estende as mãos na direção de cada pessoa que está aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta pessoa ouviu a tua palavra, compreendeu que não é o código genético, que não é a ciência, não é o congelamento. A nossa esperança está exclusivamente em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Meu Deus, estas pessoas vieram aqui de joelhos, se renderam ao teu Filho Jesus. E estas pessoas agora estão confessando a necessidade do teu Espírito Santo. Elas querem aquele assopro de vida nas suas narinas, vida eterna, aquilo que faz a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Esta pessoa quer do teu Espírito a diferença entre os bodes e as ovelhas. Ela pode ter andado por pastos estranhos, mas hoje está aqui, ó Deus, entrando pela porta, encontrando a pastagem verdejante através do sumo pastor Jesus Cristo. Então agora, Deus, dê a bênção sobre este teu filho e sobre esta tua filha, esta pessoa que hoje está se rendendo diante do teu altar. Transforma com teu poder, apaga os seus pecados, as suas iniquidades, purifica esta pessoa com o sangue de Jesus e coloca sobre ela o teu Espírito Santo. E os que estavam fracos na fé, desviados, desviadas, os que estavam esfriando na fé, meu Deus, renova um por um agora. Quando essa pessoa se colocar de pé, algo terá acontecido com ela. Eu não sei como que o Senhor faz isso, eu só sei de uma coisa: o Senhor faz mesmo. Essa pessoa vai sentir a diferença. Quando ela se puser de pé, não será mais a mesma pessoa. E a partir daí, meu Deus, por onde esta pessoa caminhar por esse vasto mundo, eu quero que o céu a acompanhe. Eu quero que os teus anjos estejam ao redor desta vida. Eu quero que o Senhor prepare o caminho do teu filho e da tua filha. Eu quero que o Senhor segure essa pessoa com a tua mão poderosa e não a deixe cair, nem desistir, nem voltar atrás, mas dá agora, meu Deus, a bênção completa da renovação, em nome de Jesus. Assim seja. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Você pode se levantar agora, enquanto todos nós vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir, vamos dar a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim.
Participe você também dos encontros de paz e vida. Às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz.